Meus amigos, a religião da paz chegou no Afeganistão. É claro que eu sei que a população de lá já era muçulmana, então tecnicamente o islamismo sempre esteve por lá. Só que agora as coisas estão bem mudadas. O Talibã está reassumindo o controle do país e está impondo à população a terrível lei islâmica, que simplesmente aniquila qualquer ideia que se possa ter a respeito dos direitos mais fundamentais dos indivíduos. Antes que eu me esqueça, você já é inscrito aqui no meu canal do YouTube? Se ainda não me segue e se você gosta do meu trabalho aqui na plataforma, clique aí em se inscrever e curta este vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Qualquer ajuda é bem-vinda, porque assim você ajuda este canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que gostam de temas libertários e conservadores. Me siga também no Instagram, @quintaessência.lib, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. Resumindo a situação que todo mundo já conhece. Sob o governo do Creepy Joe, os Estados Unidos finalmente saíram do Afeganistão, onde estavam desde 2001. E não deu outra. Mal os soldados americanos viraram as costas, os extremistas islâmicos tomaram conta de tudo. Não houve resistência, não houve luta, apenas rendição incondicional. Em tempo recorde, o Talibã avançou sobre as principais cidades, causando um imenso terror na população. Foram marcantes as imagens de pessoas desesperadas no aeroporto de Cabul, se agarrando aos aviões para tentar fugir daquele lugar para o primeiro pedaço não teocrático de terra que encontrassem. Uma série de perguntas de cunho político são levantadas diante desses fatos. Por que 300 mil soldados supostamente bem treinados pelos Estados Unidos, armados com equipamentos altamente tecnológicos, baixaram as armas para 75 mil talibãs? Será que a inteligência norte-americana realmente achava que a defesa nacional afegã duraria até o final de setembro? Contudo, o meu ponto principal aqui não é a questão política, e sim a questão cultural. Não estamos falando apenas de um grupo dando um golpe de Estado. Estamos falando da subida ao poder de um grupo religioso extremista violento que tem por único objetivo impor à força seu modo de viver. A situação lá é tão caótica que viralizou uma imagem da correspondente da CNN norte-americana, Clarissa Ward, uma comparação entre o antes e o depois da jornalista em relação ao avanço do Talibã pelas cidades afegãs. Agora, a repórter precisa vestir uma burca, ou sei lá qual é o nome dessa veste, para evitar sofrer represálias por parte de adeptos da religião do amor. E falando em Clarissa Ward e em CNN, certamente você também viu aquele vídeo vergonhoso em que a citada repórter aparece entrevistando algumas pessoas numa versão dublada exibida pela CNN aqui do Brasil, para em seguida vermos a âncora Carla Vilhena se lamentar pela ausência de direitos humanos, liberdades civis, ou será que, exatamente, máscaras? O futuro se parece com o que pra você neste momento? Não consigo nem prever os próximos segundos agora, não consigo prever os próximos minutos. Outra coisa que me chamou a atenção ali dela também foi a falta de máscara. Afegãos correndo risco de morte e a âncora Carla Vilhena preocupada se estão com máscaras. O Talibã é um grupo fundamentalista religioso que segue os ditames do islamismo, e isso precisa sempre ficar claro. Esses malucos são muçulmanos, eles defendem a religião islâmica e sua aplicação mais efetiva na sociedade. Para eles, não existem direitos civis, liberdades individuais, nada do que é tão caro para nós ocidentais. Para eles existe apenas a religião. E neste caso, eles defendem a pior religião de todas. Deixo claro aqui que este meu ponto de vista não é teológico. Não vou comparar os princípios religiosos, ou os livros sagrados, ou qualquer coisa do tipo. Nem vou dizer que todos deveriam ter uma religião e que seria melhor se fosse a religião A ou B. Não. Para o meu argumento neste vídeo, o quesito crer ou não em algo é irrelevante. Estou falando de questões culturais e de suas implicações na vida em sociedade. E o que é mais importante, sob a ótica libertária, na vida de indivíduos pacíficos. Sob esse aspecto, o islamismo é uma tragédia social. Veja as piores atrocidades cometidas contra a humanidade e você vai perceber que grande parte delas acontece em países muçulmanos. Um clérigo muçulmano da Arábia Saudita afirmou, em 2017, que mulheres não deveriam dirigir automóveis porque elas possuem apenas um quarto de cérebro. A propósito, onde andam as feministas empoderadas numa hora dessas? No próprio Afeganistão, existe pena de morte para apostasia, ou seja, abandono da fé islâmica, e para blasfêmia. Países islâmicos punem homossexuais, limitam o direito das mulheres, proíbem e perseguem outras religiões, apedrejam por adultério, enfim, praticam toda sorte de violações das liberdades individuais. Nesse sentido, não tenha dúvida, a cultura ocidental é muito superior. Não estou falando que o muçulmano é necessariamente pior que o cristão. O ponto aqui não é cada indivíduo, mas sim todo o somatório cultural de uma sociedade.
E eu posso afirmar, sem medo de estar sendo injusto, eu sou muito feliz por viver no Ocidente, mesmo com todos os problemas que nós conhecemos bem. Algum incauto pode dizer que estamos falando de uma minoria de muçulmanos extremistas e que a esmagadora maioria não é fundamentalista. Em primeiro lugar, precisamos dizer que, em se tratando de uma religião com 1,5 bilhão de adeptos, qualquer percentual é significativo. Lembre-se que, além do Talibã, também existe a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e um monte de malucos extremistas na África. E, em segundo lugar, sempre que há um exército lutando, existe ainda uma quantidade maior de pessoas dando um suporte para esse grupo de soldados. Ou seja, tem mais gente apoiando o extremismo do que nós imaginamos. É claro, alguns vão dizer, mas o cristianismo também matou um monte de gente e fez um monte de guerras. Quando? No ano passado? Na década passada? Ou foram, 800 ou 1000 anos atrás? Não dá para ficar comparando de forma honesta coisas que pessoas fizeram séculos atrás com atitudes que estão sendo tomadas hoje, diante de nossos olhos. Essa é a nossa realidade. Eu não posso dizer que é certo o que esses muçulmanos fazem com as mulheres, porque alguns milênios atrás, meus antepassados arrastavam as mulheres pelos cabelos. Mas também existe extremismo religioso cristão no Brasil? Sim, é verdade. E eu imagino que se o Bolsonaro indicar um ministro terrivelmente evangélico para o STF, veremos pessoas se jogando em cima de aviões prestes a decolar para tentar fugir do país, não é mesmo? Não importa o que se fale, é impossível comparar uma coisa com a outra. Você não vê nos noticiários pessoas fugindo de países cristãos em botes improvisados, atravessando mares para chegar aos territórios muçulmanos. É claro que também vão aparecer alegações como mas aqui no Brasil existem muitos muçulmanos pacíficos, pessoas de bem, são meus vizinhos e etc. Sim, meu caro, e aqui no Ocidente também existem comunistas que são nossos amigos, fazem parte da nossa família, enfim, que fazem parte do nosso convívio. E você sabe por quê? É muito simples, porque estamos no Ocidente. Aqui, os muçulmanos e os comunistas vivem em paz com todos. Agora compare isso com outras realidades. Experimente ser um cristão em um país muçulmano, ou experimente abrir uma barraquinha de limonada num país comunista. A tolerância que grupos minoritários e vertentes políticas recebem em países ocidentais capitalistas só existe por aqui mesmo. Então, sim, estamos no Ocidente e todos são bem-vindos e amados por aqui. Mas lá, onde a cultura cristã não existe mais, pelo menos de forma predominante, a chapa é realmente quente. Agora, eu não posso deixar de falar da hipocrisia da esquerda nacional. Uma publicação que chamou bastante a atenção foi um tweet feito pelo PCO, sim, o Partido da Causa Operária. Assim falou o partido daquelas propagandas políticas engraçadas. Ao bater em retirada, o imperialismo estadunidense revela a crise em que se encontra. Sem sombra de dúvida, o avanço do Talibã representa uma enorme vitória sobre os piores inimigos dos oprimidos de todo o planeta. Pelo fim das ocupações imperialistas, #fora imperialismo. É claro que o caso do PCO é bastante caricato e exagerado. Não é assim que toda a esquerda nacional se comporta, de forma tão deslavada. Mas é fato que sim, a esquerda sempre passou pano para as violações de direitos humanos praticadas nos países islâmicos. Basta lembrar que o Lula era amiguinho do Ahmadinejad, o então líder político do Irã, país famoso por seus abusos contra minorias e pelo seu tratamento cruel para com homossexuais e vertentes religiosas diversas do islamismo. É para o Oriente Médio que os olhares das feministas empoderadas deveriam se voltar. É para a região do Levante que os olhares dos supostos defensores dos direitos humanos e das minorias deveriam se dirigir. Mas não, eles estão ocupados chamando o presidente de genocida e acusando as tias do WhatsApp de conspirar contra o sistema democrático. Enquanto isso, milhares, talvez milhões de pessoas são oprimidas por regimes autocráticos fundamentados em uma religião ruim. Mas, naturalmente, a única religião que a esquerda cara de pau brasileira consegue criticar é o cristianismo. Mas depois de ter falado sobre todo esse aspecto cultural e sobre a conhecida hipocrisia esquerdista, não posso deixar de mencionar que existe um componente político muito forte nessa história toda. Que diabos de retirada de tropas foi essa que o Joe Biden fez, praticamente entregando de mão beijada o Afeganistão para o Talibã? E por que o grupo extremista se encontrou com representantes chineses poucos dias atrás, logo antes da situação toda começar? E por que as forças do governo afegão simplesmente se entregaram sem apresentar qualquer tipo de resistência? Sem dúvidas, tem alguma jogada política aí, e o povo afegão é mais uma vez vítima dessas tramas envolvendo estados e outros tipos de máfias. O Afeganistão foi entregue para os talibãs, disso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta é, a troco de quê?
Qual vai ser o preço pago pelo povo afegão e sabe-se lá por mais quem? Quantos ainda vão sofrer por esse desastre causado também pela ação de governos inescrupulosos? O que estamos vendo no Afeganistão é uma amálgama de fatores que, muito corretamente, estão sendo analisados por todos. Desde erros históricos, passando por lambanças políticas, muita coisa colaborou para a atual situação a qual o povo afegão está tristemente submetido. Mas não há que se negar que a religião da paz tornou tudo isso mais cruel e sanguinário. Todo Estado, todo ente coercitivo é mau, por natureza, por definição. Mas não dá para negar que alguns estados são piores que outros. E os estados de vertente islâmica estão, junto dos comunistas, entre os piores, entre os mais cruéis. Esses caras estão fazendo hoje o mesmo que os conquistadores islâmicos faziam no século VIII. Em outras palavras, não houve qualquer avanço cultural em mais de 1000 anos. Para mim, não há a menor dúvida de que o islamismo é uma religião que, se for praticada em sua totalidade, se torna incompatível com as liberdades individuais. O Islã só é uma religião da paz aqui no Ocidente, longe de sua raiz cultural e de sua hegemonia sociopolítica. Não tenho dúvidas, o melhor lugar para ser um muçulmano pacífico é justamente aqui, no seio da cultura cristã.